Tá tudo bom, esse aqui é meu projeto. Ele me levou umas boas horas pra fazer, por mais que sejam só 3 minutos de vídeo. É bem complicado. Eu usei os plugins do Boris Continuum e o Sapphire, que são dois plugins que eu uso muito em meus vídeos. Esses são excelentes plugins. Apesar de eu não usar tudo, eu uso algumas funções deles, mas são funções que me ajudam bastante. Vou dar uma overall aqui, uma passadinha aqui pelo projeto que eu usei Nested Sequence. Um negócio que eu não usava muito, eu aprendi a usar agora, que me facilitou muito. Em vez de ter um monte de elemento aqui, ele criou tudo em uma só. Eu não sei se é para isso que serve, mas eu uso dessa forma. Eu uso transições para poder fazer alguns efeitos específicos. Eu não uso só como transição. Como por exemplo no efeito de mata o rapaz. Ele tem esse shakezinho que, em vez de fazer usando o shake do Sapphire, eu utilizo a transição, que serve muito bem para fazer o que eu quero. E fica ótimo. Eu utilizo bastante esse efeito. Esse efeito é ótimo, é excelente. Fica bonitinho. Para poder dar esse efeitinho assim, para fazer as piadinhas, eu utilizo a camada de ajuste, um efeito do S-Glow do Sapphire. Eu dou uma configurada nele para ficar brilhosinho. Utilizo um reverb, não fui eu que configurei. Eu uso um preset que é excelente, do Finzar. Mas eu consigo reproduzir, tá? Eu só uso esses preset porque é muito mais. Consome muito menos tempo. Eu faço legenda também. Apesar da minha legenda não ser detalhadinha, com animaçãozinha, tudo certinho, eu faço legenda. Esse aqui é só eu mostrando alguns efeitos, tá? Não tem nada demais. Errei. Algo que eu gosto muito de fazer, eu chamo de tracking, que é quando a câmera segue algum objeto. Esse efeito é muito interessante de fazer. Como por exemplo. Você tá fazendo a play sem mira também? Ou você tá. Sim, eu tô tirando a mira. Esse aqui eu utilizo efeito de grade com o vídeo transparente. Eu jogo o vídeo transparente por cima, o efeito de grid. Coloco para essa configuraçãozinha. Ele vai ter essa flechinha, né? Flechinha, essa cruz. Que aí quando eu quero, por exemplo, fazer o tracking, eu utilizo um transform. Cadê ele aqui? Não tá aqui agora. Aqui, ó. Eu utilizo o transform, coloco o shutter angle no 360 para poder ficar com motion blur, para ficar mais suave, mais clean. Por exemplo, eu dou o zoom e eu vou seguindo, ó. Por exemplo, eu quero seguir a cabeça dele. Aí eu vou avançando, vou avançando alguns frames e vou centralizando, utilizando como base essa cruz. Quando eu termino de fazer, eu apago e eu tenho pronto o efeito. Tá fazendo a play sem mira também? Ou você tá. Sim, eu tô tirando a mira. É um efeito que eu utilizo bastante também nos vídeos. Por exemplo, o zoomzinho. Esse efeito é que eu mais utilizo. Eu utilizo muito. Eu uso o Transform com o Shutter Angle 360 pra poder dar esse efeitinho. Porque só o Transform ele é só mexer e ia ficar bem sem graça. Então com o Motion Blur ele fica mais clean.
Vai essa aqui, Alisson. Outro efeitinho que eu fiz que foi bem chatinho de fazer foi o No Playing, que eu utilizei. Fiz uma animaçãozinha pro disco de vinil girando para indicar qual era a música que tá tocando na hora. Então eu fiz meio que essa capa de disco de vinil, tal, com o nome e artista da música. Não é muita coisa, mas é só pra adicionar aquele detalhe. De resto é coisa simples, é imagem, legenda que assim, dá aquele gosto assim pro vídeo, não fica muito parado, sem nada acontecendo. Então, pelo menos alguma coisa tem na tela. É levemente desconfortável você jogando cara, apesar de ser muito simples essas legendas. Porra! Mas no final eu costumo não trabalhar muito pesado igual eu trabalho no começo. Apesar de pesado não tem muito efeito, mas eu encho de efeito no começo, chega mais ou menos pro fim, eu quero acabar logo, então eu não dou tanta atenção assim. E eu faço um finalzinho. Porra! Gozada boa. Eu vou arrumar uma mulher e deixar de ser besta. Barabinho! Meu jogo crashou. Puta merda. É simples, tá? Esse foi só um breakdown dos efeitinhos que eu uso. Não tem nada demais. Mas é isso. Tchau.